Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos aqui dando início a mais um episódio do Geradas para o Milagre. Testemunhos que vêm edificando, transformando e aumentando a nossa fé. Já passou por aqui 3 mulheres maravilhosas e hoje eu estou com mais uma aqui e eu tenho certeza que esse testemunho irá te edificar. Antes de começarmos esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. Não é apenas um canal, mas sim uma rede de oração, uma rede onde nós estamos juntas, fazendo com que mulheres cresçam, que mulheres prosperem e elas possam verdadeiramente encontrar o seu chamado, saber da sua missão. Se inscreva nesse canal, curta, comente, envie para mais uma pessoa. Você vai estar mostrando para o YouTube, para o canal, que nós estamos com conteúdo bom, com conteúdo saudável, com conteúdo edificante. Eu conto com você nessa corrente do bem e eu tenho orado muito pelas pessoas que estão se inscrevendo e que estão inscritas nesse canal. Eu conto com você. Hoje em especial, minha amiga, minha irmã, mais uma irmã minha, né? Mariana Dantas. Que felicidade, amiga, te ter aqui, tão feliz. Eu não tenho palavras. É uma honra para mim, como sua amiga, ter você aqui, poder falar sobre o teu testemunho, falar sobre a nossa história, né, juntas. A Mona já passou por aqui, a Ju já passou por aqui, e agora chegou sua vez para a gente poder falar um pouco sobre quem você é, sobre a sua importância na minha vida, como minha amiga, como minha irmã. São mais de 25 anos aí, também, juntas, caminhando. Momentos, como eu sempre falo, momentos tristes, momentos alegres, momentos edificantes, mas sempre juntas, uma segurando na mão da outra. Estou muito feliz. Obrigada, também estou muito feliz de estar aqui com você. Eu queria, Mari, que você começasse assim, falando um pouco sobre quem é a Mariana. Eu conheço a Mariana no profundo, né? Assim, nas raízes, tudo. Mas tem muita gente que não te conhece. Eu queria que você falasse um pouco quem é a Mari, se ela nasceu no lar cristão. Quem é a Mariana Dantas? A Mari, né? Que muitas vezes a gente conhece o outro assim superficialmente, mas hoje chegou o momento de pessoas te conhecer no mais oculto, mais um pouquinho. Tá bom. Eu sou a Mariana, tenho 36 anos. A Mariana, filha da Cristina e do Valdemar, sim, né? Irmã do Matheus e do Rafael, e tia da Eloá e da Mariá, que são filhas do meu irmão, sim, Rafael. 2 princesas lindas. Pois é, minhas princesas. E sim, eu nasci num lar cristã, porém, minha mãe é evangélica e meu pai não. Sim. Minha mãe e toda a minha família materna, né? Entre tios e tias, meus avós também. E foi daí que começa a minha base de fé, sim, né? Nesse lar, que foi um legado da minha avó, que foi meu maior exemplo de mulher de fé, de oração, que passou para minha mãe e tem passado para mim hoje, até hoje, na vida adulta. Sim, um caminhar assim de... É verdadeiramente o que você falou, um legado, né? Sim. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa e acha que... Pelo menos, assim, eu não vivi, vamos dizer, coisas de gerações, né? Sim, assim, sim. Deus me ajudou já da adolescência, na fase adulta. Já você não, já vem com essa carga aí da avó, da mãe. A Cris aí uma mulher de oração, né? Uma mulher assim firme, uma mulher de propósito, uma mulher que pagou o preço pelas nossas vidas. Sim, Mais uma vez, beijo, Cris. Obrigada por ter gerado essa mulher, essa guerreira. Uma mulher com propósito, com missão, que está aqui hoje falando sobre essa história linda de superação. Mário, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Cris na sua vida, da sua mãe, né? Porque a gente tem falado muito sobre isso, assim, a importância das mães, sim, da mulher posicionada dentro do seu lar para formar mulheres que servem a Deus, mulheres que buscam ao Senhor, mulheres que cada vez mais entendem que não é na força do braço que nós iremos vencer, né? É uma importância muito grande da mãe em si, do papel da mulher dentro da sua casa. E a sua mãe, ela fez isso e faz com excelência, né? Sim. A Cris, ela sempre esteve ali orando, nunca desistiu, o Senhor segurou realmente na mão dela para que hoje nós estivéssemos aqui. Pois é. Como eu falei, né, agora há pouco, essa foi minha base de fé, que a Cris, como você fala, a minha mãe, ela carrega esse legado da mãe dela. Sim. Né? Então, elas foram, com certeza, o meu maior exemplo de fé. A minha avó, saudosa avó, sim,
foi, como eu falei, repito, foi o meu maior exemplo de mulher de oração, de fé, e passou isso para minha mãe, e minha mãe passou não só para mim, mas para toda a minha casa, né? Graças a Deus, no meu lar, como eu falei, nesse lar cristã, ela conseguiu passar como exemplo para todos nós que, acima de tudo, existe um Deus que governa tudo, a nossa casa e a nossa vida. Então, eu cresci com essa base e essa é a importância delas na minha vida, que hoje, o que eu me tornei, tudo que eu venho vivendo na minha vida, né, construindo na minha trajetória adulta, de vida mesmo, veio dessa base delas de fé. Para mim, para nós da minha casa, não é nada incomum de acordar às madrugadas para orar, porque a gente cresceu com isso, né? Com essa referência, Sim, né? Sim, a minha avó, como eu falei, ela tinha esse chamado, então ela realmente era uma mulher de oração e intercessora. Eu ainda adolescente, eu lembro que eu ouvi que o chamado da minha avó era isso, intercessora. E eu nem sabia ao certo o que era direito, né? O que se tratava. Sim. Mas aí eu vi que a minha mãe também tinha esse chamado de intercessão, né? Por inúmeras vezes eu já vi as pessoas dizerem: Cris, ora por mim, que a tua fé é maior que a minha. Tu tem mais fé que eu. E isso era o que ela conseguia transmitir para as pessoas e para a gente também, para mim, meus irmãos, meu pai, todos da nossa casa, essa confiança que ela sempre teve em Deus. Na oração, né, Mari? Na oração, no poder que, né, o Senhor tem sobre nós. Então, eu costumo dizer que, assim, lá em casa, nunca foi nada mérito nosso. Nem meu, nem deles, meus irmãos. Sempre foi toda a honra e glória do Senhor. A gente aprendeu isso com ela. E também nas dificuldades, também nunca teve o impossível. Tudo foi permissão dele. Eita. E tudo, ele tem um propósito e para ele nada é impossível. Nada é impossível. Então, cresci com essa base, graças a Deus. E aí que está a chave, né? Isso. Meu Deus. Eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender que nada é impossível para Deus e que nada foge do controle do Senhor, né? Tanto é que o Senhor, ele sempre ficou ministrando assim. Ele me ajudou muito a entender isso. Mesmo nos momentos difíceis, eu estou com você. Nos momentos alegres, eu estou com você. Nunca se esqueça. Sim. Porque quando a gente passa a viver coisas boas, né? A gente, às vezes, esquece. E, geralmente, a pessoa fala, né? Assim... Como é que a pessoa fala? Que eu fui pela dor. Sim. Eu fui para a presença do Senhor pela dor, né? Enfim, nós vamos entrar um pouco agora falando sobre o seu chamado, né? Sobre a descoberta do seu chamado, em que momento você percebeu que havia um chamado de Deus sobre a sua vida. Mas antes de você responder essa pergunta, eu quero te falar o meu olhar sobre a Mariana, sobre o seu chamado, né? Eu lembro uma vez que eu liguei para você, eu mandei uma mensagem que Deus falou bem assim, e eu ouvindo o Senhor ministrando ao meu ouvido, falando assim, lembra que você falou para ela que era como se fosse assim, Deus falou assim, você é como se fosse uma pena. Uhum. Que Deus permite que o vento sopre e aquela pena ela fica ali naquele lugar durante um tempo e depois ele sopra novamente e Deus coloca em outro lugar, né? E assim, eu posso falar que o seu chamado verdadeiramente foi na minha vida apresentar o Senhor, né? A Mari, ela desde nova, ela tem essa missão de levar as amigas dela para perto de Deus, para perto do Senhor, para a igreja. Veja como é importante a gente ter alguém assim que nos leva, nos encaminha, nos encoraja, né? A Ju já falou um pouco aqui, a Mona falou um pouco. E hoje, se eu estou aqui, foi por conta da sua vida. Amém. Foi por conta da sua vida que você sempre me encorajou. É como eu falo para você, você às vezes até calada. Sim. Você foi referência para mim, é referência para mim, porque o seu chamado justamente é esse, amiga. Levar as pessoas, apresentar ao Senhor de uma forma leve. Muitas vezes, eu confesso que eu quis apresentar o Senhor para as pessoas de uma forma pesada. Mas o Senhor uma vez olhou para mim e fez assim, não, você apenas precisa ser. Você precisa somente fazer o seu papel e as pessoas vão te olhar e vão te seguir. E eu vejo você com essa missão, amiga, essa missão das pessoas olharem para você, olharem para a tua vida, olhar a fé que você tem e elas olharem e dizerem assim,
Não, se ela faz, é porque tem surto e efeito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa missão sua. E se quando você começou a ter esse entendimento que a sua missão era verdadeiramente encaminhar pessoas para o caminho do Senhor, apresentar verdadeiramente Jesus para essas pessoas, assim como foi na minha vida, assim como foi na vida da Ju, assim como foi na vida da Mona Lisa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como eu falei, eu acredito que, como você fala, de uma forma leve, eu apresento de uma forma leve porque é algo comum para a minha vida. Sim. Então, sempre no meu dia a dia, eu aprendi, cresci com dificuldade. Vamos para a igreja orar. Sim. Então, todos ao meu redor que passam por qualquer situação, até a gente adolescente, como a Juliana citou aqui, uma enfermidade, amiga, vamos orar. Sim. Ou qualquer desabafo de amiga, ore, amiga. Ore. Então, essa era a minha forma leve, porque foi assim que eu aprendi. Nas dificuldades, eu sabia que ele era socorro, bem presente. Então, eu não precisava, e hoje, até hoje, eu não preciso impor, e eu não falo isso de religião. Eu simplesmente mostro para as pessoas a minha confiança em Deus. Sim. Então, qualquer que seja a situação, independente que seja, esse sempre foi meu conselho. Vamos à igreja, um convite, né? Vamos orar, porque eu sabia que ele tudo tinha a solução. E eu apresento isso para todo mundo, assim, do meu convívio. E aí, quando você fala de chamado, que é apresentar, eu acredito que essa vem da minha geração, né? Sim. Uma vez que minha avó, como eu falei, sempre foi essa intercessora de guerrear as guerras dos netos, dos filhos, e até de qualquer vizinho que passasse na porta dela e dissesse: irmã Cícera, ore por mim. Sim. Eu sabia que ali ela com certeza teria uma palavra, uma passagem bíblica na ponta da língua para passar para aquelas pessoas. Minha mãe também sempre teve uma palavra da parte de Deus para falar para as pessoas, e de esperança, de renovo e de fé. E eu carrego isso. Eu acho que é natural mesmo. Então, o apresentar de Deus era o que eu passava para minhas amigas, para os próximos, o que eu vivia, que era a confiança, independente da situação. A confiança em Deus sempre tinha que ser maior que tudo. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo seu chamado. E você estava falando aí, e eu lembrei uma vez que a gente foi na casa da tua avó. Sim. E ela estava lá sentadinha, com aquele cabelão, com a trança linda, fazendo as oraçõezinhas dela ali, sentada naquela partezinha de fora da casa dela, na cadeirinha de balança. Sim. Veio nitidamente essa imagem agora na minha cabeça. E eu tenho certeza que não só ela, mas a tua mãe, todas as pessoas que estão ao seu redor, entendem verdadeiramente o teu chamado. Eu vinha pensando, né, no que a gente ia conversar sobre isso, meditando. E aí eu me lembrei com muita saudade que, assim, na casa da minha avó, na época de telefone, né, do telefone residencial, era muito comum ligar para ela e, ao invés do alô, ouvir o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus. Então, assim, quando eu falo de fé hoje, a Mariana, e uma mulher temente a Deus, confiante, né, no Senhor, eu lembro, não tem como não lembrar dela e dessa confiança que ela tinha. Então, assim, para mim, independente do que venha acontecer na minha vida, ao meu redor, eu sempre vou levar comigo essa confiança em Deus e passo para todo mundo próximo a mim. Essa confiança, essa fé, né? Essa fé. Assim, essa fé inabalável, de muitas vezes estar o mundo caindo, tá tudo o contrário, e a gente entender verdadeiramente que ele tem um plano maior, até na dor, né, Mari? Tem o controle de tudo. Tem um controle de tudo. E você falando aí, assim, depois que Deus começou a entrar na minha vida, eu comecei a entender, porque assim, as pessoas que caminham conosco, elas não são por acaso. Todo mundo tem um propósito na vida de alguém. Se a gente cresceu junto, é porque tínhamos um propósito na vida do outro, né? A Juliana, a Mona Lisa, a Mariana, né? Que a gente sempre foi vista assim, juntas. Sim. E eu olho assim, eu digo, meu Deus, realmente cada um tem um papel. E eu olho o seu papel na minha vida hoje, assim, como a Mari, ela sempre foi eu posso dizer que a forma dela dizer que ama é com um tempo de qualidade. Você é uma mulher que você dispõe o seu tempo para as pessoas que você ama. E eu notei isso, porque depois eu fiz, meu Deus, sempre as pessoas, cadê a Mari? Chama a Mari, cadê a Mari?
Eu não sei se você tem essa percepção, mas assim, até na minha casa mesmo, assim, das pessoas dizer, cadê a Mari? Chama a Mari vem, e não sei o quê. E eu tenho certeza que até você vive isso no meio que você está hoje, das pessoas te chamarem, querer você por perto. Para qualquer coisa, né? Às vezes a gente não tem essa percepção, mas o Senhor me deu essa percepção de você ser uma amiga que a maior forma de você dizer que ama é você dispor o seu tempo. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, e não vem não, e cadê? E a Mari não chega, e às vezes até a gente olha assim, pronto, e não vive sem a Mari não, né, Mari? Verdade. E às vezes a gente olha assim, e é verdade, porque cada um, Deus, ele faz com as suas particularidades. Cada um diz que ama do seu jeito. E a sua forma de amar, amiga, é verdadeiramente essa. Verdade, tem razão. De você, da gente ligar, e cadê a Mari? Não, eu dou um jeito, eu chego já. Não, peraí, atrasadinha, mas chega, né, Mari? Atrasadinha, minha gente, porque pense numa pessoa para chegar atrasada. A gente já está trabalhando. Hoje não, hoje chegou aqui no tempinho certo, foi, amiga? Foi. Que a gente vai amadurecendo e a gente vai... Mas é isso, amiga. Você é uma mulher que você dispõe o seu tempo. E outra coisa, você gosta de ouvir. Você tá entendendo assim? Você gosta de... A história do outro tem valor para você. Sim, Não é verdade? Eu dou importância, por mais simples que seja, né? Sim, mulher, conta. É, e como quero foi? saber os detalhes. E não sei o quê. O marido tá tão difícil. Tá tão difícil hoje, minha gente, você querer alguém. Você querer não, você ter alguém que dispõe o seu tempo para você. Porque tá uma correria, tá uma coisa. Ninguém quer... tempo é dinheiro. Ninguém quer parar Ninguém pouco, quer né? parar. Isso aqui acabou com muita coisa. Então, assim, ninguém quer parar, dispor o seu tempo para estar 1 hora, 2 horas escutando o amigo. Não, não quer. E é muito importante você ter uma pessoa como essa. Uma pessoa que pare, que lhe escute. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pelo seu chamado. Louva a Deus pela sua paciência. Porque para ser bom ouvinte... precisa ser muito paciente, Tem que ser viu? paciente, verdade. Né? Fazer isso com excelência. Às vezes assim. falta um pouquinho de um lado, Falta um mas... pouquinho. Mas é Vem um assim, amiga. Amiga, Deus fez cada um com suas características, com seu temperamento, né? Com a sua... O seu jeito, o meu jeito, cada um tem acesso porque precisa daquilo ali. E às vezes a gente olha para o outro, eu queria ser assim, eu queria ser assim, eu queria ser daquele jeito. Mas não é, minha gente. Cada um foi feito com as suas particularidades. O que falta em mim, tem nela. O que falta nela, tem em mim. E por isso que existe o propósito da união, da aliança, né? Eu louvo a Deus por essa aliança, por essa amizade, que nós estamos aí há muitos anos juntas, né? E o Senhor sempre nos... Existem tempos mais distantes, existem tempos mais perto, porque a gente amadureceu, estamos adultos, cada um tem suas responsabilidades, mas é isso. Entrando um pouco agora no testemunho, no motivo, porque a Mariana verdadeiramente veio aqui. A Mari, ela passou por um momento transformador e ela entendeu que essa transformação não era apenas para o próximo, mas que era para ela. Certo? Existem coisas que nós passamos, que nós vamos olhar para a nossa vida e dizer assim, realmente, eu precisava passar por isso para crescer, para amadurecer, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa transformada. A partir do momento que você, mulher, você tem um entendimento que a culpa não está só no outro, que você também tem culpa, que você precisa ser transformado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a chave vai mudar na sua vida. E hoje a gente veio aqui, né, falar um pouco sobre a dor que você passou, né? Você passou por uma traição, você passou por algo muito delicado, que hoje eu vejo, assim, olho lá para trás, porque eu estava muito próxima a você de tudo que aconteceu, e olho assim, te forjou a ser a mulher que você é hoje, né, Mari? O seu testemunho verdadeiramente foi de transformação, de dentro para fora. Você se sente à vontade, Mari, para falar um pouco para a gente sobre essa traição, assim, como tudo aconteceu, como você descobriu essa traição, assim, né? E o impacto. A próxima pergunta também, eu acho que é uma pergunta só, que fala também sobre a reação diante da ferida profunda, né? Dentro de uma pergunta só, assim, se você pudesse falar um pouco para a gente sobre isso. Então, esse processo dessa traição, né, do término, do final desse meu relacionamento, trouxe para mim um entendimento de que Deus tinha algo para tratar com aquela situação. Mesmo diante da dor, né?
eu sabia que se Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse da forma que foi, é porque tinha algo que ele tinha para fazer no meio dessa situação. E eu consegui entender, me achegando mais a Deus, me aproximando ainda mais de Deus, consegui entender que ali ele começava, como você falou no início, forjar o meu caráter. E uma transformação pessoal. Eu entendia que ali, naquele processo, era só para me transformar em uma pessoa melhor. Isso. Né? E, apesar da dor e do processo de turbulento que causa, né, a traição, o engano e tudo isso que vem acarretado de uma traição, Deus tem algo para fazer e, às vezes, não é sobre o outro. É um trabalhar de Deus com a sua vida. A sua vida é verdadeiramente. E no meu processo, foi exatamente isso. Deus precisava tirar uma casca de uma velha Mariana, né, para transformar e até florescer, Sim. Posso dizer essa palavra, na Mariana de hoje. Então, precisava passar por aquele processo, me desapegar e me distanciar de muitas outras coisas, através da maturidade, da confiança em Deus, para hoje me tornar a mulher que eu sou. Então, a traição foi só o início do processo da minha transformação pessoal. E eu olho para você, Mari, eu acho que você, assim, você tem algo que você carrega, que você gosta de cuidar das pessoas. Então, quando a gente passa por um processo desse, você olha para a história, né? E eu olho para a sua história assim, foi tanto cuidado, foi tanto amor, foi tanta dedicação, que a gente se sente até perdido, né? Sim, foi muitos anos Sim. construindo ali uma relação que a gente olha assim para a situação muitas vezes e diz assim, meu Deus, como é que eu vou viver E agora, né? E agora? Porque quando a gente passa por um relacionamento longo, duradouro, quando a gente olha para trás, a gente olha assim, meu Deus, eu passei mais tempo nessa relação do que só. Sim. Então, aí há um tratamento até para você aprender a estar sozinha, né, Mari? Sim. E, assim, eu queria que você falasse um pouco onde Deus te encontrou nesse lugar da dor, assim. Onde foi que você olhou e disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque parece que a nossa vida é virada ao avesso, não é verdade? Como você falou, a gente se sente perdido, né? Depois de tanto tempo, tantos planos, né? Tantos projetos futuros, que você não vê aqueles projetos mais com você, pessoa. Sim. Você só enxerga casal, né? Na minha situação. Então, eu realmente me vi perdida, era o que temia me sobreveio, né? Eu tinha muito medo, porque eu saberia que eu não tinha rumo sozinha daqui para frente. Eu achava que não, né? Mas Deus tinha propósito bem diferente daqueles projetos que eu tinha. Os planos dele eram outros. E, inclusive, meditando esses dias sobre essa nossa conversa aqui, Deus me fez lembrar que no término desse meu relacionamento, essa pessoa era muito envolvida com toda a família, né? Foram muitos anos de convivência. Sim. E tinha planos de casamento, filho, enfim. E minha mãe era muito envolvida com essa pessoa. E aí, eu lembro que bem no caos, né, no início, ela me disse que estava fazendo uma campanha de oração. E o propósito da campanha era para que Deus arrancasse da minha casa e da minha família tudo que não viesse de Deus, tudo que desagradava a Ele. É forte, viu? E aí, quando eu me vi, vamos dizer, eu sofri a consequência dessa oração. Então, como eu tinha total confiança, só me restou continuar crendo. E se Ele fez, Ele se responsabilizava que os dias iam passar e eu ia entender, né, o que Ele tinha para a minha vida. E como a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu sabia que aquela dor ia passar. Eu ia me curar e conseguir entender qual era o propósito final daquilo tudo. E diante da dor, né, Maria, a gente entende, na verdade, que toda dor tem propósito. Sim. Não existe nenhuma decisão, não existe nenhum... Se Deus te pede algo, se Deus te direciona a fazer algo, é porque Ele tem algo melhor para te entregar lá na frente. Não queira segurar na sua vida
coisas, pessoas, situações que o Senhor já manda você abrir mão. Se ele pede, ele se responsabiliza verdadeiramente, né? E ele se responsabiliza mesmo. Sim. Porque, assim, às vezes a gente inverte os valores, né? Quando a gente não está firmada na presença verdadeiramente de Deus, a gente inverte os valores. O que é que acontece? A gente coloca o homem acima de Deus. Sim. Essa também foi uma lição, né? Que eu aprendi, uma das. Que, assim, tudo que vier na nossa vida, acima de Deus, antes dele, ele vai arrancar. E esse foi o número 1, vamos dizer, né, do aprendizado. Existia uma imaturidade da minha parte, uma insegurança, um controle excessivo, por gostar tanto, eu acho um sentimento grande, e eu achava que queria controlar tudo, porque eu não poderia perder o controle daquilo ali para poder, eu achava, não se distanciar de mim. E aí eu entendi que... A gente às vezes sufoca, né? Eu entendi que nada disso fazia sentido. Nada. E qualquer outra coisa que tenha na nossa vida que venha antes do Senhor, ele vai arrancar. Vai doer, mas vai curar. Mas você vai conseguir entender que primeiro, né, Deus, e depois qualquer outra coisa. Se você ama a sua empresa, se você idolatra a sua conta bancária, e você coloca tudo isso em primeiro lugar, se dedica mais a isso do que o próprio Deus, ele vai dar um jeito de tratar. Ele tira. Mas ele arranca de um jeito. Eu fico passada com algumas coisas que Deus faz, assim, que eu digo... E glória a Deus que ele faz, né? Menina, que não deixa a gente se perder, porque ele sempre vai ter que ser o centro de tudo. Glória a Deus, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Sim. Nada pode roubar o lugar dele na nossa vida. E nada, a gente não merece viver nada tóxico. Não. Eu digo sempre isso. Eu digo, meu Deus, tudo que roubar minha paz... Tudo que tirar minha essência, tudo que me fazer, venha na minha vida para roubar a tua presença ou o teu lugar, eu não quero. E, assim, quando a gente fala isso para o Senhor, ele verdadeiramente... Porque, assim, a gente tem mania de falar assim, o Senhor sonda meu coração. O Senhor sonda meu coração, ele sabe todas as coisas, mas não é só assim, não. Nós precisamos falar para ele, verbalizar, dar essa autoridade para Deus, para que ele faça verdadeiramente. Ele quer muitas vezes escutar da nossa boca o que nós precisamos, né, Mari? Sim. E glória a Deus. Dar essa legalidade, né? A gente precisa dar essa legalidade e mostrar para ele essa confiança. Comigo, eu vivi o vamos ver, né? A hora do vamos ver. Se ela confia ou se ela pula do barco. E aí só me restava confiar, porque eu sabia que o propósito era maior. Glória a Deus por isso. Ai, meu Deus, acessar algumas coisas assim nos deixa um pouco, né, emocionadas, assim, mexe, porque a gente vai lá atrás. E eu, particularmente, acompanhei muito esse processo seu, né? E eu, assim, por você vir de uma família de oração, de uma mãe de oração, de uma avó de oração, eu vi você lutando as suas armas com a oração. Sim. E eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o poder da oração, né? Sobre como foi verdadeiramente confiar em Deus ali, em totalidade. E como a oração mudou a tua vida, mudou a tua história nessa fase. Como eu falei, e falar em oração, né? O maior resultado foi, como eu disse, minha mãe vinha fazendo uma campanha de oração e aquilo ali era também resposta da oração dela, né? Que ainda que doesse para mim, mas ali era o Senhor respondendo o que ela pedia, né? O poder da oração. Então, e hoje tudo na minha vida, né? Primeiramente debaixo da potente mão do Senhor e segundo debaixo das orações dela, da minha mãe. Sim. E esse processo também foi debaixo dessa oração. E, como eu disse também no início, que esse era sempre foi o meu maior conselho. Ore, vamos orar, eu vou orar, vamos à igreja orar. É porque eu aprendi que essa era a maior ferramenta. Né? E tem coisas nas nossas vidas, tem situações que a gente passa, que se vê perdido e até sem forças, que só nos resta orar mesmo. E esse processo foi justamente isso. Deus me tirou
algumas coisas eu me vi sem chão, né? Sem rumo, mas só me restava orar. Confiar. E foi orando que eu fui vencendo, que os dias foram passando e que Deus foi me fazendo entender o trabalhar dele comigo. Que, como eu falei, o processo foi só o início da transformação. Aquilo era para me moldar. Para ali fazer uma mulher melhor. Sim. Para, assim, fazer tirar enxergar. Como você também foi forjada. Na verdade, não é forjada. Eu olho para você, eu olho você como uma mulher com um temperamento dominante. Sim. Então, o dominante, ele é o líder. Né? Controladora, ele tem a liderança ali nas mãos dele e que tem, como todo temperamento, tem o seu lado positivo e tem o seu lado para ser trabalhado, né? Sim. Então, como você sempre foi a líder, até esse papel nós mulheres precisamos nos analisar. Sim. Porque, assim, a liderança geralmente ela vem de quem? Na nossa casa? Do homem. Do homem. Então, assim, tem muita mulher que tem esse temperamento de liderança e quando chega num relacionamento, muitas vezes, o homem em si, ele começa a tomar outro papel. No começo é até bom, porque a gente tá mandando, tá tudo bem. Você acha mas que e tem um aí controle. depois? É. Quando a gente quer que o homem se posicione como homem, que a gente quer que o homem se posicione como o provedor, e o provedor que eu falo não é só o financeiro não, certo, mulheres? É sobre o provedor de tomar rédea da situação, de nos proteger. Iniciativa, né? De chegou qualquer coisa, não, eu resolvo. Aí a gente começa a colher as consequências, né, Mari? Com certeza. E Deus, ele foge a gente para que a gente olhe para a gente e diz, não, eu vou botar o pezinho para trás porque eu vou permitir receber mais do que dar. Sim. E aí existe a transformação da gente, né? De dentro para fora. Esse é um dos pontos da transformação, né? Que a gente precisa entender que não é a gente que controla nada. Nada, é Né? verdade. Não é a gente. E ninguém tem poder de controlar o outro, né? Então, faz parte também desse processo de aprendizado. Faz parte. Tive esse entendimento também, que essa atitude, essa personalidade controladora de liderar, como você falou, até isso precisava ter um limite, precisava ser com medidas, né, porque em excesso, né, me prejudicaria. Sim, e eu parabenizo a você por esse ato de coragem, porque testemunhar é um ato de coragem muito grande, assim. A gente vinha aqui falar dos nossos defeitos, do que passou, né? Das nossas fraquezas, porque o testemunho é isso, a gente pegar a nossa fraqueza e colocar elas em evidência. Mas tem muita mulher que precisa ouvir isso. Tem muita mulher que se acha a dona, se acha controladora, coloca coisas acima do Senhor e Deus está dizendo, filha, meu negócio é com você, eu quero fazer algo transformando na sua vida para que o seu chamado, você pule de nível, né, Mari? Sim. Às vezes na traição, né, a mulher tem muito isso de se vitimizar ou se achar coitada e o outro foi o errado, né? Que teve essa atitude. Mas, na verdade, às vezes é até uma consequência de atitudes erradas nossa. Sim. Que é como a mulher tola, né? Que destrói o lar com as suas próprias mãos. Então, se não tiver sabedoria, vai cair nessas certas consequências. E, às vezes, precisa ser passado por esse processo para aprender a viver o propósito. Exatamente. Porque, talvez, se eu não tivesse passado por isso, e quando chegasse o momento de viver o propósito que Deus escolheu para mim, eu não saberia me comportar, ou talvez repetiria os mesmos erros do passado, né, que ocasionou em tudo isso. Um relacionamento sem confiança, né, um relacionamento imaturo, controlador, que não era isso que Deus queria para mim. Né? Deus queria me moldar e transformar, como eu falei, e hoje ser uma Mariana melhor como filha, como amiga, como namorada, né? Transformada depois desse processo. Amém, por isso. E assim, o Espírito Santo estava falando agora comigo, nós não estamos falando que a culpa é da mulher, certo? Não é sobre isso. Porque traição, ela fala sobre o caráter, não é sobre isso. É falando que no processo de cada um existe uma transformação.
No caso da Mari, foi essa. No seu caso, pode ser outro completamente diferente. Sim. Cada caso é um caso. Existem casos isolados, né? Sim. O que nós devemos fazer é abrir o nosso coração, permitir que o Senhor entre e faça conforme a vontade dele, Sim, né, Mari? o que eu falo não é de culpa, né? Isso. Quem é o culpado, não é sobre isso. O que eu falo é sobre de cura, né? Isso. De cura, de tratar. De cura Não é que interior. você não seja culpado ou que seja a culpada. O que é mais importante nesse processo é o que tem em você que precisa ser moldado, curado e transformado. E ser verdadeira com Deus, né? Sim. Ser verdadeira com Deus e conosco. De dizer assim, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe nessa área da minha vida em específico. E abrir para o Senhor. Dizer se é verdadeiro, porque às vezes a gente quer encobrir. Sim. A gente quer botar a culpa no outro, como a gente já falou mais na frente. A gente não quer assumir o nosso erro. E aí dói mais. Como você falou agora, ser verdadeira. Eu lembrei que hoje cedo eu abri a minha Bíblia, né? E uma agenda minha de anotações de oração. E eu abri exatamente numa página de julho do ano passado, há quase exatamente um ano, que eu fiz um propósito de 21 dias de oração pela minha vida sentimental. Eu abri essa agenda hoje, eu nem lembrava dessa anotação. Eu disse como Deus é perfeito em tudo que faz e nos detalhes. Eu hoje vou testemunhar da minha cura e transformação, de um processo que eu passei na minha vida sentimental, e Deus me faz recordar daquilo ali, daquela oração, daquele propósito, que eu passei 21 dias, inclusive. Tinha um pedacinho da folha do calendário e marcado os 21 dias para eu confirmar que eu fiz aquilo ali, que eu fui fiel a Deus. Meu Deus. E hoje ele me responde com a total fidelidade dele e testemunhando do que ele fez. Meu Deus. Amém. Às vezes eu olho assim para o Senhor e eu fico, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Perfeito. Ninguém explica a Deus. Perfeito. Ninguém explica a Deus. Como ele é fiel, como ele ama, assim, muitas vezes na nossa vida, assim, dizer assim, eu tô com você. Sim. Ele ama honrar os nossos propósitos. Sim. A nossa renúncia. E eu lembrei, eu carrego uma palavra comigo, uma frase que foi até da nossa amiga, da Jajá, que ela falou, a obediência gera milagres. Verdade. Né? Ela falou isso para você, depois você falou para mim, e aquilo gerou em mim, eu caminhei com essa palavra, a obediência gera milagres. Obediência gera milagres, minha gente. Como é bom a gente receber, viver frutos de uma obediência, de um propósito. E você falando aí, Larissa, eu lembrei que às vezes tem situações na nossa vida que Deus só quer uma única coisa, que a gente mostre para Ele, né? Verbalize, como você disse anteriormente, e mostre essa total confiança no Senhor. Porque eu até consigo conjecturar aqui Deus esperando. Se você confiar, eu vou fazer. Mas se você duvidar, eu vou esperar. É isso mesmo. Até você mostrar a total confiança, né? É verdade. Que ele faz. Ai, Mari, como é bom, né? Como é bom a gente ser tratada por Deus. Como é bom, porque Deus, eu costumo de falar que o Senhor, ele não nos expõe. Não. É tão íntimo, né? O tratamento assim, ele não nos envergonha, ele não quer que a gente se sinta menos inferior. Não, ele diz assim, filha, era isso que eu queria fazer. Não é que você é mais ou menos, porque quando a gente quer brigar no braço com o outro, a gente compete, né? E a gente entra assim numa fase de... Eu lembro que assim, a gente conversou uma vez sobre isso, e eu e a Mari, a gente detectou um dia numa conversa que nós éramos muito orgulhosas. Sim. Né? Isso, para Deus trabalhar na minha vida no orgulho também foi algo muito sério, porque eu sempre fui muito orgulhosa. E eu vivo me policiando, porque se deixar... A carne, ela fala mais alto do que o espírito, né? Então, a gente sempre foi isso. Eu lembro que um dia eu olhei pra você, eu fiz, então vou rir agora, porque eu lembrei que eu disse você, fiz, Mari, a gente pode até sofrer, mas a gente não sofre como esse povo aí, não, que se descabela, né? Que se expõe, que bota em direta, sofreu hoje, aprontaram alguma coisa com a pessoa vai lá, já bota em direta no Instagram, uma palavra
Minha gente, não façam isso não, no nome de Jesus. Converse com a pessoa, peça desculpas, se redima com aquela pessoa. Mas isso é tão infantil. Sim. E eu lembro que eu disse pra você, amiga, ninguém nunca vai ter esse gostinho das nossas meu vidas. Não. Da gente tá aí, A gente se abria com quem poderia resolver. a gente tá aí se expondo, né? E o orgulho, ele Segura. dá isso, segura. É pra segurar Tem isso. a parte ruim, mas Sim. de certa maneira, assim, não orgulho que eu digo aquela parte ruim de você ser orgulhosa, mas assim, você tem que saber se posicionar, até pra sofrer, minha filha, você tem que saber sofrer. É verdade. Porque senão a sua dor, ela fica ridicularizada para os outros, né? Então, mulher, no nome de Jesus, aprendam. Você vai chegar um momento que você vai passar por dores, por traumas, mas tem coisas que é só você e Deus. O seu Instagram, ele não precisa, os amiguinhos ali, eles não precisam ter acesso a isso que você está passando. Porque, assim, só vai ser ruim para você, vai ser pior, né, Mari? Sim. Não deve. Leve tudo, suas dores, para o joelho, para os pés de Jesus, Quem que ele pode vai te resolver, ajudar. Que é o único que pode resolver. Mário, eu queria que você falasse um pouco, se nesse processo todo você recebeu palavras proféticas, você recebeu direcionamentos de Deus, se Deus usou pessoas para você, porque Deus às vezes usa pessoas assim para nos, né? Às vezes, claro, é a palavra de Deus, ali nós vamos abrir tudo, mas às vezes Deus usa pessoas para assim, para dizer, não, filha, para reforçar o que ele já tem nas nossas vidas. No início desse processo, na verdade, eu não me recordo de uma palavra específica profética e nem uma promessa, assim, uma única, né? Foram várias promessas, graças a Deus, no nosso caminhar, na nossa trajetória, né? A gente recebe várias promessas da parte de Deus. Eu não me recordo de uma única, não, mas, assim, foi nesse processo que eu conheci o pastor Gion, novamente citado aqui. Sempre citado. Eu conheci ele nesse processo e eu lembro que foi... Acho que é através da vida dele que iniciou a minha cura mesmo. Minha cura, além de emocional, a minha cura espiritual. Sim. Através da vida do pastor Gion. Ele me falou, me entregou umas coisas da parte de Deus. Deus usou a vida dele para ir lá no profundo dessa ferida, que eu vinha tentando, às vezes, até camuflar, né? E ele me dizia várias vezes, que não foi só uma única vez, que Deus tinha grandes coisas, que ele via um caminho lindo a percorrer. E eu entendi que eu só iria chegar nesse caminho lindo se eu confiasse, né, e seguisse junto com o Senhor. E aqui eu quero honrar a vida dos meus pastores, né, Stephanie e do Gion, que são uma bênção. Na época que eu conheci a pastora ainda era evangelista. Sim. Mas ali eu me apeguei a um casal de jovens que serviria para ser exemplo para mim, para me fortalecer e para me encorajar nessa caminhada. E eu acho que já tem uns 8 anos, 7. E eles, não lembro de uma única palavra, mas eles foram os meus guias mesmo, espiritual, nesse processo de cura. E eu acredito que o pastor Gion e a pastora Stephanie, assim... eles abraçaram essa turma jovem, essa turma adolescente aí, porque eles são jovens. Sim. Então, como eles são jovens, você olha para a vida deles, de certa maneira, e fala assim, eu também posso, eu também consigo. É um espelho, né? É um espelho, uma referência, assim, de ver um homem e uma mulher jovem servindo a Deus, renunciando, vivendo coisas sobrenaturais na presença do Senhor. Então, a gente se espelha, né, neles, assim. Por isso que cada vez mais esse ministério tem crescido, a Casa da Promessa tem crescido, eu acredito por conta disso. E deles serem ali muito acessíveis. Sim. Né? Tem muito isso também, eles são muito acessíveis, assim, como foi para a tua vida, para a vida das meninas, para a minha vida também. Então, de certa maneira, cada vez mais, o Senhor tem feito aí poderosamente, né, Mari? Glorifico a Deus pela vida deles. Glória a Deus. Como foi o processo de construir a sua identidade como mulher e filha de Deus? Porque, assim, às vezes a gente tem ao Senhor, a gente já caminha com o Senhor há um bom tempo, a gente tem a presença, a gente já viveu coisas sobrenaturais com o Senhor,
já tem algumas experiências, mas a gente verdadeiramente não sabe a nossa identidade em Deus. Não sabe verdadeiramente o que a gente precisa, o que a gente merece. Queria que você falasse assim, um pouco assim, como foi esse seu despertar na sua identidade mesmo no Senhor, Mari. Então, nesse processo, o meu despertar maior, já citei aqui, para não ficar repetitiva, foi se transformar dessa mulher tola, né? Eu acredito que Deus ali naquele processo de dor, ele arrancava de mim uma casca podre, vamos dizer assim. Ele tirava realmente o que eu não conseguia enxergar, mas que não era de Deus, né? Todo esse orgulho, como você falou, soberba, né? Arrogância, prepotência. E isso eu carregava na minha personalidade. Eu achava que isso, acho que inconscientemente ou imaturamente, que era uma fortaleza. Te protegia. Sim, eu achava que era uma defesa. Eu era forte porque eu tinha aquele jeito, né? Sim. E Deus me mostrou, não, baixa a bola, né? Eita. Bota o narizinho para baixo, que eu vou começar agora a arrancar. Porque se Deus queria me transformar em uma mulher sábia hoje, claro que Ele nos muda a todo dia, a todo instante, né? Tem algo a ser mudado e melhorado pela misericórdia dEle. Mas, então, se eu quisesse me transformar em uma mulher sábia, eu precisava arrancar e me desprender, não só de pessoas, mas também do que eu carregava. Que eu acho que a minha identidade em Deus foi sido transformada através disso. Como eu disse, como filha, amiga, profissional, funcionária, né? Eu precisava arrancar tudo isso que não vinha de Deus na minha personalidade. Essa soberba, esse orgulho, essa prepotência. E eu acho que aí foi o despertar da minha identidade, me transformando, buscando, né, me transformar em uma mulher melhor. E para você tá vivendo tudo que você está vivendo hoje, né? Uhum. Uma nova relação, uma nova história. Eu entendo verdadeiramente, eu passei por isso também, assim, de você ser tratada, moldada para você viver o novo de Deus, para você se tornar uma mulher virtuosa, para você aprender que você às vezes vai dar mais do que vai receber, de você não se sentir inferior, de você não se sentir maior ou menor do que a pessoa que você está ao lado, né, Mari? Sim. Eu acho que tudo isso vai contribuindo ali para a nossa nova história. Para aonde Deus vai te levar, com quem Deus vai fazer com que você esteja, né? Eu acredito que você passou por isso para chegar justamente no hoje, sim, né? Hoje você é uma mulher aí que está prospectando coisas novas, né? Está em um novo relacionamento com uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer. Vou deixar um abraço aqui para o Netinho. Netinho, obrigada por ter liberado sua princesa para estar conosco aqui nesse dia tão especial. Eu declaro em nome de Jesus para a tua vida e para a vida da Mari um tempo novo, um tempo próspero, um tempo de felicidade. E que juntos vocês consigam aí, né, cada vez mais estar na presença de Deus, que é o mais importante, né, amiga? Que Deus esteja à frente, que Deus seja o topo desse relacionamento e que vocês verdadeiramente vivam o propósito de vocês junto, a missão. Porque Deus, a partir do momento que a gente está junto com a pessoa, existe um propósito, existe uma missão, né? Nada é por acaso, né? Nada, como a gente costuma falar, nada é do nada. Nada né? é do nada. O Netinho, inclusive, ficou intercedendo por mim quando eu vim. Glória a Deus. Ele, quando eu conheci, né? Que a gente começou a namorar, eu nunca ouvi falar em Netinho rezar e orar. E hoje, quando eu vim, ele disse: eu vou ficar aqui orando. Eu disse: ore por mim. Ele disse: não se preocupe, que Deus já foi à sua frente. Meu e Deus. Como a Larissa falou no testemunho da Juliana, você é um instrumento de Deus. Então, não vai ser sobre você vai falar sobre Jesus. E chega a ser engraçado, porque quando a gente pede, Deus faz, né? As pessoas ao nosso redor, do convívio maior dele, até estranha, né? Até estranha quem é o Netinho hoje. Mas não é sobre a Mariana que mudou ele, né? Sim. Eu acho que é o exemplo de fé, realmente. E é sobre a tua missão, verdadeiramente. Sim, de conhecer, de mostrar, né? E aí, hoje, o improvável ficou intercedendo pela minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
Ai, meu Deus, eu amo Jesus, minha gente. Como eu amo esse Deus, porque esse Deus, ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz é com propósito, é com missão. Ele não une pessoas, ele une propósitos. Se nós estamos aqui hoje, nessa sala reunida, é um propósito de Deus, é uma missão. Todo mundo que está aqui é um propósito, né? Deus não une pessoas, une propósitos. E assim tem sido, Netinho, na tua vida um recomeço, um propósito lindo da parte de Deus, assim. E a gente vai entendendo, né? No caminhar tudo, porque nada foge do controle do Senhor das nossas vidas, né, Mari? Nada, 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 nada. Queria que... Tinha algumas perguntas aqui, mas elas foram respondidas no meio do caminho, né? A gente falou e foi respondendo por si só algumas perguntas. Eu queria que você falasse hoje também pra gente como essa dor foi um combustível para você viver o seu hoje. A dor, assim, em si, né? Focasse um pouco, assim, nessa parte da dor, porque a gente vem falando no decorrer da conversa sobre que toda dor tem um propósito, não é verdade? Mas, assim, ela nos impulsiona, né, Mari? A dor. Sim, eu acho que a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Mas aí, como ela torna um combustível? Ela torna um combustível porque a gente busca melhorar. Quando você consegue entender que é sobre a sua melhora e o seu crescimento pessoal, espiritual, isso se torna esse combustível de você querer sempre ser uma pessoa melhor e deixar e depositar essa confiança para que Deus faça, né? Transforme você nessa pessoa melhor. E assim, a gente vem falando muito sobre isso, sobre o perdão também, né? Chega a fase do perdão. Tem hora que a gente olha assim, a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, a gente acha que já perdoou, a gente acha que já superou, a gente acha que já passou, mas tem algumas horas que o Senhor vai chegar na nossa vida e dizer assim, ei, você não perdoou não ainda, viu? É necessário você perdoar. Aconteceu, Mari, isso com você, assim, de você achar que já estava tudo zerado, mas que você viu que precisava perdoar verdadeiramente, que não tinha esquecido, que aquilo ali lhe magoava ainda, não deixava você ir para o próximo nível? Sim, com certeza. E isso, a falta de perdão, realmente, como você diz, é a principal trava para não passar de nível. Se você não se perdoa e não perdoa o outro, você não consegue evoluir, passar para virar a página, né, como você fala. Você não consegue dar o próximo passo, porque você se prende. E eu acredito que a mágoa, a falta de perdão, às vezes o outro nem sabe que você não perdoou e nem vai lhe pedir perdão. Nunca vai chegar. Nunca vai chegar esse pedido. Eu aprendi isso também, que eu até por um momento esperava, mas vai chegar o momento, né? De dar aquele troco e desse arrependimento. E depois Deus me fez entender que, às vezes, o outro talvez nem reconheça, ou se reconhecer, vai ser no íntimo, no oculto dele, e nem precisa chegar até você, é com você e Deus. E eu entendi que precisava realmente, para dar o próximo passo, liberar esse perdão. Mas acredito que isso foi de uma forma, Larissa, que foi construída, de acordo com o que a ferida foi curada, né? Como eu disse, que era muito sobre nós, né? Sobre esse processo fala muito sobre a transformação pessoal. Na minha experiência foi assim. Então, de acordo com que aquilo foi cicatrizando, eu entendendo o trabalhar de Deus, os propósitos dele, os meus erros, o que eu tinha para mudar diante daquela situação para o meu próximo nível, depois disso o perdão veio por tabela, vamos dizer assim, né? Então, foi uma coisa natural e hoje que a gente consegue testemunhar, o testemunho é justamente isso. Conseguir falar sem dor e sem nenhum ressentimento daquilo que você já passou, né? Isso é, propriamente dito, o perdão. Isso, o perdão realmente é isso. O perdão, eu costumo dizer que é como se a gente olhasse assim para uma feridinha, um machucado, que ele vai estar ali na nossa pele, ficou a cicatriz, mas a gente aperta e já não sente mais nada. Sim. Olha, é como um machucado, como você fala. Se um machucado para cicatrizar dói, né? Quando a gente coloca remédio, dói. Quando molha, dói. Quando, às vezes, depois de um tempo que não está cicatrizado, vem algo do nada e bate naquele machucado, dói. Você imagina isso na alma, né? É a cicatriz da alma, o machucado da alma. Dói, para curar, dói. Porque a ferida é muito mais profunda. É muito mais Mas profunda. aí, quando eu entendo que a ferida da alma,
com Deus, claro, quando ela é curada, cicatrizada, não fica nem marcas, né? Porque é na nossa alma, então não deixa nem marcas. Verdade. E a marca que deixa é uma marca de crescimento pessoal, maturidade, elevação mesmo de nível. É verdade. Eita, que conversa boa, minha gente. Conversa boa, maravilhosa. Eu quero te falar, Mari, que eu te admiro demais. Eu admiro a mulher que você se transformou. Eu admiro a forma que você deixou que Deus entrasse na sua vida verdadeiramente e botasse tudo no seu devido lugar. Admiro você pela sua obediência a Deus, por ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Quero te falar que você continue firme, que existe um tempo novo para a tua vida. Amém. Verdadeiramente existe um tempo novo para a tua vida. Um tempo onde tu vai se dedicar para os teus verdadeiramente, para a tua casa, para a tua família. Está chegando esse tempo. Eu estou aqui conversando com você e Deus está falando para te dizer, se prepare. Se prepare para coisas grandiosas que Deus vai colocar nas tuas mãos para tu viver, para tu cuidar verdadeiramente. E tu vai viver algo novo, algo especial, já está vivendo, né? Mas assim, algo que tu vai pegar a tua energia toda e dedicar ali, e tu vai ver frutos, e tu vai colher tudo aquilo que muitas vezes tu fez na vida do outro, das suas amigas, das pessoas que estavam próximas de você, você vai colher dentro da sua família, dentro da sua casa. Chegou o tempo dessa colheita, né? E eu tenho algo para te dizer mais. Cada vez mais obedeça, cada vez mais renuncie, cada vez mais entregue ao Senhor, que Ele muito há de fazer ainda na tua vida, na tua história, na tua casa, nos que Deus colocar ao seu redor, né? Porque assim, quando a gente tem algo muito enraizado, assim, de ser, a gente tem que entender que onde nós venhamos a pisar, Deus vai continuar fazendo. Sendo que quando a gente entende o nosso propósito verdadeiramente, a gente age diferente. Nada que está ali ao nosso lado, ao nosso redor é empecilho. Muito pelo contrário, começa a ser a ferramenta. Eita, eu estou aqui nesse local, mas está todo conturbado. Essa aqui é a ferramenta certa para eu trabalhar, né? E agora, assim, cada vez mais Deus vem te mostrando o teu propósito, a tua missão, para que você foi chamada. Então, fica mais fácil, né? Quando a gente entende o nosso chamado verdadeiramente, fica mais fácil para a gente combater com as armas espirituais aquilo ali. Que às vezes a gente está num local, as forças são tão contrárias para a gente não ficar ali, para a gente não permanecer, para a gente não seguir em frente. Por quê? Porque tem milagre. Sim. Porque tem promessa para ser cumprida, porque tem algo novo, porque tem libertação, tem cura. Tem propósito. Tem propósito. E apenas a nossa presença bem posicionada em um local é uma arma poderosa na mão de Deus. Como você falou, que Deus me usava como uma pena, né? Sopra e vai para um canto, depois sopra e vai para outro lado. Você sabe que hoje, né, o que eu vivo, Ele me levou para um outro lado, uma outra terra, né? Isso. Eu convivo hoje em uma outra cidade, que Deus me plantou, né? Que foi Deus que me colocou naquele lugar. Foi Ele. Fazia parte do processo, do propósito dele, me plantar, soprar a pena, né? Para aquela cidade, para aquela outra terra. E me colocou no seio daquela família. Hoje eu tenho um convívio com uma família que não é a minha, mas sentimentalmente é a minha segunda família. Sim. E que eu estou ali exatamente para cumprir esse propósito, né? Deus me mostrou, me fez entender. Todos nós temos um propósito. Muitas vezes a gente só não consegue entender, enxergar, aceitar. Isso. Né? E ali concretizou o propósito que Deus tinha para a minha vida, que era justamente apresentar a Deus, como você disse, a todos do meu convívio, e levar um pouquinho de Deus e aproximar todos eles, né? Da presença do Senhor. E eu é improvável, porque Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele usa qualquer um. É verdade. Né? Então, Ele me plantou ali naquele meio, onde, do meu jeitinho, de forma leve, sem imposição e sem falar em religião, mas sim na confiança do Senhor, mostrar para aquela família, para todos eles, que existe um Deus que governa a nossa vida, né? Aleluia. Deus sabia que eles também precisavam dessa confiança. Sim. Apesar de cada um com sua fé, do seu jeito, Deus sabia que eles precisavam de um revestimento. É verdade. Espiritual, assim. Alguém que desse um exemplo ou um empurrãozinho de que precisa confiar e buscar mais. Mostre para ele que confia, que ele faz.
Então, ele sabia as guerras que iam ser enfrentadas, e ele me colocou ali no meio para justamente cumprir esse propósito, que não é outro a não ser levar um pouquinho de fé a mais para todos eles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, amiga. O seu propósito, a sua missão é clara. É clara. E que bom que o Senhor cada dia mais tem te mostrado qual é essa missão, porque você cada dia mais começa a ter ferramentas, armas, né? No reino espiritual, no mundo, para fazer com excelência, para cumprir com excelência o seu propósito. Falando de propósito, falando de missão, eu queria que você deixasse aqui para as mulheres, para as famílias, para as casas, né? Porque assim, vai entrando, o testemunho vai entrando no nosso lar, e tem mulher assistindo, tem homem assistindo, tem pessoas assistindo, adolescentes. Eu queria que você deixasse uma palavra, um conselho. Que conselho você daria para pessoas que estão vivendo hoje a mesma dor que você viveu? A palavra que eu deixo, principalmente para as mulheres, né, que passa essa dor, que vivencia essa situação, é que não seja a mulher tola. Procure no Senhor ser a mulher sábia. E, apesar de toda a dor e qualquer circunstância que venha passar nesse processo, busque no Senhor a olhar para si e buscar ser uma mulher ainda melhor, mais confiante, mais temente a Deus, de mais oração, de mais confiança, né? De fato, ser uma mulher de fé. Amém. Porque essa é uma dificuldade, né? É uma parte difícil que a mulher muitas vezes passa, o homem também, mas, como eu disse, isso é uma coisa que acessa a nossa alma. Então, a ferida é bem maior quando se trata da alma. E, às vezes, você só quer apontar, culpar e não olha para si. Então, essa é a palavra que eu deixo para as mulheres que venham passando por isso. Olhe para si e, principalmente, foque no Senhor, no que Deus tem para a tua vida diante dessa situação. Porque, com certeza, a dor irá passar e você se tornará mais forte, ainda mais confiante e uma pessoa melhor. E tudo, né, Mari, assim, que a gente passa nos deixa lições, né? Sim. Existem lições, assim, poderosas que o Senhor nos dá no meio do caminho. Existem lições de melhorias, existem lições de aprendizado, existem lições até de, às vezes, olhar para o outro. Porque, assim, quando a gente passa por uma situação como essa, se chega alguém com essa mesma dor, a gente consegue conduzir de uma forma diferente, né? A gente consegue, assim... Você vê que tudo que a gente passa, Deus usa como propósito para que a gente ajude outras pessoas. Para que outras pessoas... Eu não sei se você já percebeu, mas pelo menos eu passei por algumas coisas. E quando eu olho, só chegam pessoas do meu lado com aquele mesmo problema. Deus sabe que você tem propriedade para falar sobre aquele assunto, né? Porque viveu na prática. E aí, curadas curam, né? Curadas curam, exatamente. Então, a gente, depois que passa pelo processo e é curado, Deus usa como instrumento para ajudar a curar outras mulheres que passaram pela mesma situação. Meu Deus. Que coisa boa, Mari, te receber aqui. Foi um momento lindo, foi um momento especial. Te agradeço mais uma vez pela sua coragem, por você trazer um pouco da sua história aqui pra gente. Tenho certeza que muita gente, assim, até dessa outra terra que você está, não te conhece ao ponto de saber de coisas que você já passou, que vai ser edificado com o teu testemunho, que vai ser edificado com a tua história, com tudo que você fez, com tudo que Deus fez através da tua vida e continua fazendo. Sou muito orgulhosa de você, tenho um orgulho muito grande, tenho um orgulho da nossa amizade, da nossa história, de tudo que nós vivemos, de tudo que ainda vamos viver, né, em Deus. E eu declaro só coisas boas para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para o teu propósito, para a tua missão. Foi lindo. Amém. Foi lindo, Obrigada. foi lindo. Também quero lhe agradecer, né, por tudo isso e principalmente pela nossa amizade. Amém. Hoje, até me emociona em falar que hoje eu posso contar.
Hoje a Larissa não precisa mais da Mariana convidar para a igreja. É. Hoje a Larissa é uma mulher que a Mariana pode contar para orar junto com ela. Amém, né? amiga. Então, que Deus continue derramando da sua sabedoria sobre a sua Amém. vida. Em nome de Jesus, que nesse projeto, né, o Geradas para o Milagre, Deus possa fazer e cumprir tudo que Ele prometeu. Amém. Que eu vou estar aqui glorificando a Deus pelas suas obras através da sua vida. Amém. Eita, meu Deus. Imagina só, minha gente. Como é que a pessoa termina com uma declaração dessa, com palavras proféticas poderosas? É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar ao lado de pessoas que torcem por nós, que lançam palavras encorajadoras, com palavras que vai fazer com que a gente cresça. E é isso que eu declaro para a tua vida. Que esse testemunho, ele te edifique, te transforme, que ele possa entrar na tua casa, na tua história de uma maneira restauradora. É isso que eu tenho para falar, restauradora. Porque o que a Mari viveu foi uma restauração em Deus. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Eu creio num tempo novo para a tua história, para a tua vida, para a tua casa. Queria pedir que você se inscrevesse que você nos adicionasse lá no Instagram, @Geradas para o Milagre, que você curtisse o nosso vídeo, que você enviasse para mais um. Esteja conosco nessa corrente. Qualquer dúvida nos procura. Esteja orando por nós, por mim, pela Mari, por esse projeto, pelas nossas vidas. Entenda, mulher, que você vai vencer as suas lutas no joelho, você vai vencer as suas lutas com o Senhor. Não existe arma mais poderosa do que a presença de Deus na tua vida. Até logo, foi um prazer, estou muito feliz e eu tenho certeza que Deus irá fazer muito mais nas nossas vidas. Até mais.